Amém, boa noite para todos. Antes da gente começar a ler o texto da palavra e fazer mais uma oração, eu sinto muito claro que Deus hoje aqui, Ele quer quebrar mentiras sobre o seu coração, sabe? Eu estava olhando para essa blusa que o Biwan fez, já até acabou, né? Mas eu entendi porque que uma blusa assim acabou rápido. Porque nessa blusa está escrito uma grande verdade, mesmo que seja em inglês, né? A verdade, não importa o idioma, quando ela é verdade, ela atinge poderosamente o nosso coração, né? Está escrito aqui, ó: The Holy Spirit lives here. Ou seja, o Espírito Santo vive aqui. E o melhor de tudo nessa noite é que não é só aqui, é aí. Não é aqui, ó, entre mim e você, é dentro de você. Dentro de você, sabe? O Espírito Santo habita e vive dentro de você. E por que coisas extraordinárias às vezes não estão acontecendo na nossa vida? Por causa das mentiras. Por causa das mentiras. As mentiras, elas não são pregadas quando vem uma pessoa até você e fala assim, ei, e te engana, e conta uma história. As mentiras são pregadas todas as vezes que a gente vive uma experiência e os resultados dela não são iguais aos da palavra de Deus. Todas as vezes que você faz alguma coisa e o resultado daquela coisa não é compatível com o que diz a palavra de Deus, uma mentira começou a ser semeada na sua vida. Por exemplo, eu vou explicar melhor. Tem algum cientista aqui, para não passar vergonha, ou se eu passar, então ninguém aqui é cientista da área mesmo de biológicas e química e física não, né? Mas assim, eu não entendo nada de ciência, irmão, mas eu entendo uma coisa sobre ciência. Quando um cientista ele quer fazer uma descoberta, quer encontrar um resultado, quer diagnosticar uma cura, ele começa a fazer experimentos. Ele pega um elemento químico e junta com outro numa certa medida, 5 ml. Aí bota 1 ml do outro elemento químico e junta. Para quê? Para ver se encontra um resultado. E o que acontece? Quando ele junta esses elementos e ele está no início do experimento, o que acontece? O experimento costuma no início dar errado. Aí o que ele faz? Ele mexe nas quantidades. Ou então, ele mexe no ambiente. Não deu certo no calor, mas vamos tentar no frio. Sobe mais uns, abaixa mais uns 5 graus aí. Irmão, ele vai... O cientista, ele não desiste, sabe? Todo cientista, ele começa numa teoria de que aquilo que ele quer provar, vai ser provado. Aquilo que ele quer que aconteça, vai acontecer. O Darwin, que às vezes é tão usado contra a palavra de Deus, pode ser usado a favor da palavra de Deus. Por exemplo, o Darwin, ele partia do pressuposto, Charles Darwin, né? Da teoria da evolução. Ele partia do pressuposto que se existir uma planta com um caule do tamanho dessa garrafa, é porque existia um pássaro com o bico grande o suficiente para alcançar o pólen lá embaixo. E aí ele começava a pesquisar os animais, até que ele encontrava. E aí ele vai falando que as coisas foram evoluindo à medida de que os animais evoluem, de alguma maneira, junto com as plantas. Então, o cientista ele parte a partir de uma ideia, de uma certeza que ele não vê. Sabe, para ser cientista você precisa ter fé. Você precisa crer de todo o coração que aquela ideia que você teve, ela pode ser provada. Ela pode se tornar uma realidade. Ela é uma realidade. E se aquilo ainda não virou uma realidade, das duas uma: ou você ainda não acertou as condições perfeitas para aquele experimento dar certo, ou você ainda não encontrou
os objetos perfeitos para aquela experiência dar certo. Aí você fala: pastor, é aula de que isso aqui? Não é aula de nada, irmão. Só quero dizer uma coisa: se a gente pensar igual os cientistas, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser os homens e mulheres mais cheios de fé dessa terra. Sabe por quê? Nós vamos mergulhar nessa palavra aqui. A gente vai ler um versículo, e aí quando a gente lê aquele versículo, o que vai acontecer? Você vai sair da Bíblia e você vai começar a caminhar na rua e vai encontrar uma oportunidade de viver aquele versículo, ou de experimentar um poder sobrenatural que naquele versículo diz. Por exemplo: vocês farão as obras que eu faço, e farão obras ainda. Quem tem visto muita gente na rua aí fazendo obras maiores que as de Jesus? Levanta a mão aí. Quase ninguém, né, minha irmã? Então, quando você não vê alguém realizando obras maiores do que a de Jesus, significa que a Bíblia está mentindo. Significa que a palavra de Deus não é tão bem assim. Vamos tentar explicar teologicamente por que é que as promessas feitas por Jesus lá atrás não estão sendo vividas hoje. E sabe, irmãos, tem muitos crentes que saem do culto delirando, cheio de fé, cheio das verdades da palavra no seu coração, mas desanimam no primeiro experimento. Não, Deus falou que o meu marido, se eu orar pelo meu marido, ele vai se tornar uma bênção. Aí ora uma semana, o marido continua aquele projeto inicial lá. E aí fala: não funciona comigo. Ah não, eu orei por um enfermo, ele morreu, e eu tenho um trauma, e eu não acredito que Deus está querendo curar pessoas. Eu não estou acreditando tanto assim no poder de Deus hoje. Mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa: ou a gente pega essa palavra e a gente torna ela a bússola da nossa vida, mesmo que a gente pega um monte de pedreira, um monte de caminho errado, um monte, sabe, de obstáculos, rios, frio, fogo, pancada, pedrada, mas nós precisamos olhar para essa palavra e dizer: essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é afiada, ela tem poder, ela me enche, ela pode manifestar a glória de Deus por toda a terra, se eu crer nela. Mas irmão, às vezes a gente fala dos cientistas como se eles fossem ateus, mas na verdade eles têm muito a nos ensinar sobre fé, porque eles acreditam em coisas muito menos reais do que o próprio Jesus. Sabe, quando eles vão para a ciência, eles olham para aquilo que eles estão estudando e ele fala: isso aqui é o caminho, isso aqui que eu estou estudando é a verdade, isso aqui que eu estou estudando vai trazer vida. Mas muitas vezes nós crentes que pregamos fé o tempo inteiro não conseguimos nos debruçar em cima da nossa teoria e trazer à tona as experiências de Jesus sobre as nossas vidas. Irmão, você deve pensar assim: pô, o pastor Tiago então deve ser um cara assim, das maiores experiências do mundo, né? Ele deve ser, meu Deus, tudo dá certo. Irmão, eu estou quebrando a cabeça igual você. Eu estou pegando a palavra, eu estou lendo, eu estou falando: isso aqui é verdade. Mas irmão, às vezes eu estou pegando um monte de caminho errado, mas chega uma hora que o Espírito Santo vai me guiando, irmão, e tem umas coisas que estão dando certo. É muito legal falar de fé no dia que deu certo. Mas irmão, Jesus está nos chamando para mergulhar tão profundamente na sua palavra, onde nós vamos trazer à tona tudo que está nesse livro. Tudo que está nesse livro. Irmão, eu prometo que eu já vou ler o texto, mas eu lembro que há 2 anos atrás eu comecei a pregar no Biuan, no culto dos jovens, uma série de pregações chamada A Igreja do Espírito Santo, que é a igreja de Atos, né? É uma leitura da igreja de Atos que a gente decidiu fazer, irmão, porque eu falei assim: Deus, ou nós vamos viver
O que está escrito nessa igreja aqui: vamos ser uma igreja cheia do teu poder, cheia da tua graça, cheia da tua glória, onde a tua presença é manifesta sempre nas nossas vidas. Ou eu não posso mais ler esse livro, porque, irmão, sem fé não dá para ler esse livro, sem esperar algo impossível não dá para ler esse livro, porque o Espírito é vivo, por isso que ele vive em mim. Porque tem crente que você olha, o Espírito morre em mim, não é verdade? Tem uns crentes, mano, não estou falando de que ele é reteté ou que ele é tradicional, não, não estou falando disso não. Estou falando de pessoas, cristãos, que vivem debaixo da firme convicção de que Jesus está vivo. E se ele está vivo, ele tem que fazer alguma coisa. Irmão, se Jesus está vivo, ele está fazendo alguma coisa. O nosso problema é que às vezes a gente não está entrando no que ele está fazendo. Mas vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra. E aí, só que eu terminar. E a gente começou a ler Atos, irmão. E eu, irmão, quando eu comecei a ler, eu nem sabia o que Jesus ia fazer. Eu só pedia para ele fazer alguma coisa. Eu nem sei se eu cria tanto assim. Mas uma coisa eu fiz. Eu continuei pregando sobre Atos e continuei dizendo o que Jesus ia fazer, irmão. A galera do Biuan está meio que representando aí hoje, né? E a pergunta é: Jesus está fazendo alguma coisa no Biuan nesses últimos dias? Jesus tem sido extraordinário nas nossas vidas, sabe? Eu tenho encontrado jovens que, mais do que falarem de Jesus, conhecem a Jesus pessoalmente, sabe? Jovens que Deus tem se manifestado sobre a vida deles, porque o Espírito Santo não morre aqui. Aqui é onde ele começa a fazer sinais, maravilhas. Aqui é onde ele começa a fazer a palavra dele se tornar verdade. Mas vamos ler aí, João capítulo 6, vai? João capítulo 6. Eu comecei, enquanto você procura, eu encerro esse comentário. Eu comecei a falar isso porque eu senti muito Deus querendo quebrar mentiras na sua mente. Eu não estou dizendo que são de todos, mas eu creio que é pertinente dizer que tem mentiras que Deus quer quebrar hoje na sua vida. Sabe, coisas que você começou a crer na palavra, mas não conseguiu ver. Como se você estivesse dizendo assim: ai, eu creio na palavra, mas é tão difícil, a prova é tão dura, né? A cruz é tão pesada. Mas eu estou aqui para dizer para você, cara, que se Deus disse que é verdade, é verdade. Não retroceda. Não retroceda. João capítulo 6, a partir do verso 16. E quem já me viu pregando nas últimas vezes sabe que eu gosto de ler a Bíblia mesmo, assim, na hora de pregar, irmãos. Então, assim, se eu não pregar nada, eu quero te dar uma convicção: ao final da leitura do texto, mais nada vai te faltar. Mas eu vou pregar em nome de Jesus e cheio da unção do Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que me ajude. Mas vamos ler. Amém? Então diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças, entre parênteses, e multiplicado. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus.
Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Nossos antepassados comeram do maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: eu desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos.
todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. E ele disse isso enquanto ensinava em Cafarnaum. Amém. Não é rico, irmãos? Rapaz, se a gente só amasse a Bíblia, a nossa vida estaria na boa. Se a gente só amasse a palavra, se a gente só amasse a palavra que é Jesus, quando nós lêssemos o Novo Testamento, nós íamos nos sentir como se Deus, o Pai, tivesse nos encaminhado até a direção de Jesus. Sabe, irmãos, a minha vontade era ler até a continuação ali, porque acontece uma coisa muito interessante antes e depois disso que a gente leu. O que acontece antes? A multiplicação dos pães e peixes, multiplicação do pão. E depois que Jesus acaba de multiplicar o pão, irmãos, Jesus segue para Cafarnaum a pé, sobre as águas. Um pouquinho depois que os seus discípulos foram de barco, e 25 estádios depois, ou de 5 a 6 quilômetros, Jesus, fazendo um Cooper um pouco mais agitado, alcança os discípulos, que pensam, é um fantasma. Quem é esse perseguindo a gente? Aí chegaram mais perto, ele se identificou, eles creram, e ele entrou no barco e seguiram para Cafarnaum. E logo depois que eles chegam em Cafarnaum, o que acontece? A multidão que estava de barriga cheia na noite anterior. Irmão, você já comeu muito carboidrato à noite? Você pode encher a barriga de carboidrato à noite, mas quando chegar de manhã, quem é nutricionista sabe, você vai ter um pico de insulina. Aí, ó, tem uns irmãos que já entendem das Paranauê. Tem um pico de insulina. E o que vai acontecer de manhã? Você vai estar com muito mais fome ainda. Porque você pode comer demais, encher a barriga, mas o seu corpo também vai fabricar muita insulina para poder pegar todo aquele açúcar e dar uma controlada. E porque o teu corpo vai trabalhar muito, você vai morrer de fome. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo. Jesus acabou de alimentar o povo, deu pão e peixe para todo mundo, irmão. Sobrou um monte de cesta de pão, um monte de cesta de peixe. Mas quando foi de manhã, estava todo mundo com fome de novo. E aí, irmãos, se você descobrisse que o dono do Ceasa cancelou suas atividades e deixou as portas abertas, o que você vai fazer? Falou assim, pode levar. Irmão, você nem precisa falar o que você vai fazer. Eu vou falar o que faz toda vez que tomba um caminhão de comida na rua. Você está na estrada assim, tomou um caminhão de comida, irmão, pode esquecer. Todos os carros vão enfileirar ali atrás. O nego vai começar a juntar um monte de coisa, vai enfiar no carro. E assim, vai ser uma guerra. E depois do que Jesus fez, parecia que tinha uma plaquinha do Ceasa na mente dele. E todo mundo começou a ir atrás dele, falando assim, mano, se a gente estava no deserto e não tinha nada, esse cara pegou 5 pães e 2 peixinhos
e transformou na comida para mais de 20 mil pessoas. Isso significa que nós podemos ir atrás dele, que nós não vamos morrer de fome. Vamos atrás de Jesus. Aí todo mundo começa a ir atrás de Jesus. E isso é tão verdade, que os discípulos de Jesus tinham ido embora e eles pensaram assim: Jesus não foi, Jesus está por aí em algum lugar. Só que eles caçaram Jesus em todos os arredores e eles não acharam. Eles falaram: ele deve ter ido e a gente não viu. Aí eles desesperadamente entraram nos barcos, remaram 6 quilômetros, até um pouco mais de 6 quilômetros, e foram até Cafarnaum. E lá eles encontraram Jesus. E a primeira coisa que eles pediram para Jesus quando encontraram: Jesus, padaria já abriu? Cadê o pão, Jesus? Vamos lá, a gente está com fome. O que você vai fazer para a gente hoje? Ontem foi McFish, como falam por aí, né? Hoje eu vou querer um quarteirão. Hoje eu vou querer um de bacon, Jesus. Traz uns porquinhos aí, vamos fazer um churrasco. Irmão, os caras estavam com fome. Estavam com fome. Jesus entendeu que eles estavam com fome. E Jesus falou assim: vamos falar de comida então. E aí Jesus começa a arrumar um problema para aqueles homens. Ele fala assim: olha só, vocês estão certos. Eu fiz um milagre, eu fiz os pães aparecerem. E multipliquei os pães, supletivo, pães. Eu fiz os pães multiplicarem. Eu agradeci a Deus. Aliás, ele nem fala que multiplicou os pães. Ele fala assim: eu dei graças pelos pães. Aí ele multiplicou os pães. Mas vocês estão correndo atrás dos pães errados. Será que vocês não perceberam que quando vocês comeram aqueles pães lá no deserto, vocês voltaram a sentir fome? Será que vocês não perceberam que depois de comer aqueles pães todos, sobrar 12 cestos, vocês estão de novo aqui atrás de mim querendo mais pão? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vieram a mim por causa da comida, mas eu queria que vocês tivessem vindo a mim por causa dos sinais. Pastor, qual é a diferença da comida para os sinais? Porque a comida, ela passa uma mensagem para o seu estômago, mas os sinais transmitem uma mensagem para o seu coração. Porque todo sinal sinaliza para um lugar. Todo sinal sinaliza para alguém ou para alguma coisa. E Jesus está dizendo: sabe, esse milagre não tem a ver com a quantidade de pães que eu multipliquei, mas tem a ver com por que eu fiz isso. E se vocês não entenderam até agora por que eu multipliquei esses pães, eu vou dizer: eu multipliquei esses pães porque eu vim revelar a vontade de Deus. Eu vim revelar que o reino de Deus chegou. Ao comer os pães, vocês disseram: Jesus, seja nosso rei. Trouxeram capas para mim. Se você ler o texto, você vai ver isso. Trouxeram capas para mim e queriam me fazer governador. Vocês disseram: você é o prometido de Deus. Você é o prometido de Deus. Você vai salvar Israel. Você vai trazer o pão. Porque a gente, para comer um pão está difícil, Jesus. A gente, para comer um pão, tem que trabalhar muito. E quando um centurião não vem, rouba o nosso pão e fala: trabalha para comer outro, porque esse aqui agora é meu. Roma está nos escravizando, Jesus. Salve-nos. Salve-nos, Jesus. Faça como Moisés. Moisés foi o libertador do Egito. Venha ser o nosso libertador agora contra Roma, Jesus. Faz de novo o que você fez, o que Deus fez através de Moisés. Moisés trouxe o maná do céu e todo mundo comeu. Deus estava com ele. E você trouxe o pão também e matou a fome de todo mundo no deserto, igualzinho Moisés. Então você também vai guerrear contra Roma e vai vencer. Aí é como se Jesus parasse tudo e falasse assim: é aí
que vocês se enganam. É aí que você se engana. Eu não sou Moisés. Eu sou aquele que é maior que Moisés. Eu não vim multiplicar pães para você. Para de olhar para esse pão, que uma hora vai te matar. Porque lá em Moisés, Jesus falando, lá em Moisés, estou até cuspindo aqui, lá em Moisés, eles comeram pão e depois morreram. Porque o que importa agora não é mais o pão que perece e te leva a perecer. O que importa agora não é aquilo que você consome no seu dia a dia, e depois o pico de insulina vem e você sente fome de novo. Pare de se preocupar com o pão morto. O pão que você come, mas não resolve o seu problema, não te dá vida. Ele te engana, porque você vai comendo achando que nunca vai morrer. Estou bem, estou alimentado agora. Estou numa tonteira, com tanta fome. Tem gente que sente dor de fome, irmão. Minha esposa, eu sempre falo da minha esposa, né? Minha esposa sente dor de fome, dor. A médica falou para ela quando era criança: você sente dor quando está com fome, muita dor. Tem gente que sente dor de fome, e uma hora vai morrer, irmão. Fica sem comer e sem beber água. Aí Jesus fala assim: porque eu não vim fazer o pão, eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Irmão, sabe o que é pior? É que Jesus, você, não sei se você percebeu ao longo da leitura do texto, Jesus, ele vai repetindo as coisas 1000 vezes. Sabe, parece que não quer entender. Das duas uma, ou eles não queriam entender, ou João, quando escreveu, ele queria muito que você entendesse. Eu fico com a segunda. Eu fico com as duas. Ele não queria entender, e Jesus queria que eles entendessem. E nós precisamos entender. Você vê, pastor, por que essa mensagem? Por que essa mensagem? Como pão vivo? Porque, irmão, quando a gente vai ler, aí vem o depois do texto. Quando a gente vai ler esse texto, depois desse texto, antes é a multiplicação do pão, depois, e na multiplicação todo mundo queria entronizar Jesus. Quando Jesus falou que não ia mais multiplicar o pão, que o pão já estava multiplicado, que era ele, e que um pão era suficiente para a vida eterna, ele falou assim: vocês têm que comer eu, vocês têm que comer minha carne, meu sangue. Irmão, vamos ser sinceros, se tem um cara aqui em cima falando assim: gente, ó, a gente vai parar o culto agora, eu vou me cortar aqui, vocês vão começar a se alimentar de mim, canibalismo agora. Canibalismo não, é a antropofagia. Antropofagia agora, todo mundo aqui vai se alimentar. Irmão, seria desanimador, não? Seria amedrontador, parecia jogos mortais, né? Péssimo. Aí você pensa: pô, mas Jesus podia ter sido mais claro, né? Mas Jesus foi. Mas quando Jesus acaba de pregar, aqueles homens param e falam assim: ei Jesus, como é que nós vamos comer da sua carne e beber do seu sangue? E o texto vai dizendo que eles ficaram revoltados e começaram a murmurar. Falar: Jesus, como é que nós vamos comer do Senhor? E o texto está mostrando que Jesus também ficou um pouco revoltado. Sabe, Jesus começa a dizer: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. E todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, eles ficaram irritados com Jesus, com essa mensagem, dizendo assim: esse homem é muito ofensivo. Esse homem está dizendo que ele é maior do que Moisés. Irmão, sabe por que Jesus está falando de comer a carne dele? Sabe por que Jesus está dizendo que ele não é igual a Moisés? Porque, mais uma vez, Jesus está fazendo uma alusão, dizendo assim: ei, eu não vim aqui para governar Israel contra Roma. Eu não vim aqui
para oferir Roma e libertar vocês. Eu vim aqui para mostrar que a vocês que tem uma verdade sobre vocês que vocês ainda não conhecem. Por isso que a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que é em João também que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque o povo de Israel ainda estava aprisionado na ideia de que, na mentira de que Deus vinha amaldiçoar a terra e abençoar Israel. E isso é mentira, irmãos. Deus não veio amaldiçoar os outros povos da terra e abençoar Israel. Isso é profecia incompleta. Isso é a promessa feita a Abraão de maneira incompleta, porque a Bíblia diz lá no chamado de Abraão, em Gênesis 12, a profecia não acaba quando Deus diz para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, amém. Não é isso, irmão. A profecia não acaba aí. Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu não vim destruir o Império Romano, eu vim salvar o Império Romano. Eu vim resgatar o Império Romano. Eu vim destruir o império do inferno. Eu vim destruir a morte. Eu vim destruir a serpente. Eu vim pisar na cabeça daquele que estava destruindo a sua vida. Eu vim desfazer o pecado. O faraó agora não é César. O faraó agora não é César. O faraó agora é o teu pecado, é a tua serpente, é aquilo que te domina, é aquilo que destrói a sua vida, é o adultério, é a mentira, é o suicídio, é a depressão, é tudo de ruim, é teu orgulho, sabe? É a maldade do seu coração. É isso que eu vim destruir, sabe? Eu não vim destruir Roma, eu vim destruir a maldade de Roma. Aí você pensa: pastor, você já falou o texto inteiro, agora falta aplicar. O pão vivo. O pão vivo em João 17, estou falando de João o tempo inteiro. Não fui em Mateus, não fui em Marcos, não tenho nada com Lucas. Agora estou falando de João. Caminho, verdade e vida, ressurreição, o pão vivo. Em João 17, ora pelos seus discípulos, dizendo: Deus, aqui estão aqueles que tu me deste. Glorifica o teu filho agora. Irmão, sabe o que é mais interessante? Quando você conecta João 17 com João 6 agora, e você vai vendo que ali Jesus está prometendo que vai ressuscitá-los. E em João 17 Jesus está orando por eles e está dizendo: Deus, chegou a hora de ressuscitar. Glorifica o teu filho para que ele te glorifique. Sabe, em João 17 Jesus está dizendo: está chegando a hora que eu vou ressuscitar, Deus. Em outras palavras, ele fala assim: Deus, agora é a hora de você me ressuscitar, lembra? Eu vou morrer daqui a pouco. Eu vou morrer daqui a pouco, Deus. Mas assim, no texto aqui vai falando que ninguém viu o Pai, mas Ele viu. Sabe por que Ele viu o Pai? Porque foi o Pai que o enviou. E o Pai disse: eu vou enviar você, e eu vou glorificar você. E todo mundo sabe que para Jesus ter um corpo glorificado, Ele teve que morrer e depois ressuscitar. E Jesus em João 17 diz assim: Deus, Pai, glorifica o teu filho antes da sua morte. E ele fala assim: e agora eu peço, Pai, que eu não oro só por mim que vou ressuscitar, eu oro por eles. Eu oro pela Igreja Batista Atitude, porque o Senhor os deu a mim. Só que Jesus, Ele vai continuar na oração falando deles. Ele fala assim: Deus, e eu oro também por aqueles
que ainda hão de vir. Você acha que Jesus deixou essa oração como lembrança, que João transcreveu essa oração como lembrança? Você acha que em Mateus, agora eu vou em Mateus um pouquinho, capítulo 6, Jesus ensina o Pai Nosso. Com qual objetivo, irmãos? A gente ora o Pai Nosso constantemente, não é verdade? De vez em quando a gente está orando o Pai Nosso. Quando a gente lê a Bíblia, Mateus, a gente ora o Pai Nosso. Sabe, as orações de Jesus são as orações do povo de Jesus. E em João 17, Deus está falando assim: Deus, eu estou recebendo aqueles que você me enviou. E irmão, um monte de gente foi embora. Eu queria poder dizer que todos no Rio de Janeiro crerão e receberão a Cristo, mas o máximo que eu posso dizer é que todos confessarão um dia. Porque é possível, irmãos, rejeitar a Cristo. É possível acreditar na mentira e viver uma vida de o Espírito Santo morre em mim. Sabe, essa é uma faculdade que Deus nos deu, de não crer. Essa é uma oportunidade que Deus nos deu de não crer. Ao ponto que Jesus acaba a sua pregação e ele fala assim: aqueles que são meus, Deus me enviou. E aí quando Jesus acaba de pregar, a Bíblia vai dizer que muitos começaram a reclamar, dizendo assim: dura é essa palavra, quem pode ouvi-la? Quem pode suportá-la? E então muitos discípulos começaram a deixar Jesus. Ele não fala a multidão, fala muitos discípulos começaram a deixar Jesus. E sabe quem é que estava deixando Jesus ali naquele momento? Os discípulos que pensaram que Jesus tinha vindo destruir Roma. Os discípulos que pensaram que Jesus tinha vindo trazer muito pão para Israel e que eles iam reviver o Egito, a fuga do Egito, que a terra de Israel ia voltar a manar leite e mel. Mas irmãos, vamos ser sinceros, nós não estamos lendo Êxodo, nós estamos lendo João, que no capítulo 4 não vai dizer que o reino de Deus a partir de agora mana leite e mel. Em João 4, Jesus vai revelar aquela simples mulher no poço, dizendo assim: de dentro de vocês fluirá rios de águas vivas. Irmão, para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Qual é o pão que você está tentando comer nessa terra aqui? E eu também. Irmão, é fácil cair na tentação, irmão. É fácil. A gente sai daqui, não executa a palavra, a mentira entra. O que a gente está fazendo? Comendo pão da terra. Um monte de pão da terra. Um monte de pão. Irmão, vou falar um negócio para você. Eu sei exatamente, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu vou orar para que você tenha esse mesmo privilégio. Eu sei exatamente o que Deus espera de mim. Irmão, eu sei. Não vou dizer para o resto da minha vida, mas para os próximos 8 anos eu tenho uma ideia clara. Claro que o caminho Deus vai guiando, vai para lá, vai para cá, mas eu tenho uma ideia clara do que Deus quer fazer na minha vida, pelo menos nos próximos 8 anos. Se Ele voltar antes, é com Ele. Mas eu creio plenamente que eu sei onde eu estou, eu sei o que eu preciso fazer, sei o que eu preciso viver, eu sei que eu posso falhar e errar e tropeçar e desviar. Mas assim, não é por falta de saber, eu sei exatamente o que Deus espera de mim, mais ou menos nos próximos 8 anos. Há 2 anos atrás eu falava 10. Agora eu falo 8, eu vou diminuindo. E o Biuan que nos aguarde.
Daqui a 10 anos a gente vai contar a história, em nome de Jesus. Muita. Já estamos contando agora, né? Eu creio mesmo no que Deus tem para mim. Mas eu vou dizer um negócio para você. Mesmo sabendo, eu sou tentado, irmãos, a comer um monte de pão da terra. Porque, irmão, o pão da terra é tudo que o diabo precisa para desviar o seu foco. Aí agora eu volto em Mateus capítulo 4, né, o 3, 4, onde exatamente na conversa com Jesus, Satanás vira para ele e fala assim: por que você não come um pão? Por que você não pega essa pedra e transforma ela em pão? E Jesus sendo tentado a comer o pão morto, o pão vivo sendo tentado a comer o pão morto. Adão era pão vivinho da silva, irmão. Diz que comeu, não sei qual é a fruta, né? Tem gente que pensa que é maçã, vamos fingir que é maçã. Aí o diabo falou assim: por que você não come esse pão morto aí? Aí o diabo falou: eu como. Não, o Adão falou: eu como. A Eva, né? Eu como. Aí Adão fala: Eva, você está maluca? Você está comendo pão morto. Aí Eva fala: rapaz, esse pão morto aqui é gostoso, rapaz. Esse aqui é ciabatta. Então esse aqui tem parmesão, é assado com parmesão, 3 queijos, aveia e mel. Se tu botar cream cheese, fica uma delícia. Aí Adão fica assim: rapaz, eu tô com meu pico de insulina, bateu forte agora, que eu comi muito carboidrato ontem, comi muita farinha. Aí recebe o pão morto. Aí Adão vira pão morto. Deus vira e fala para ele: cara, eu tinha falado para você que se você comesse dessa fruta, certamente você ia morrer. E quando Satanás está com Jesus naquele deserto, ele está falando assim: cara, eu destruí com Adão, e foi com comida, e foi com pão morto. O segredo é dar um pão morto para Jesus. Se Jesus comeu o pão morto, já era, o plano vai todo para o lixo. Aí o diabo oferece, Jesus responde: nem só de pão morto. Ele não fala, irmão, entende pão morto que eu estou querendo dizer? Amém. Nem só de pão morto viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí você fala: por que Jesus falou, ele citou esse texto de Deuteronômio dizendo assim: mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Porque Jesus descobriu que o sentido da sua vida e o sentido de ser um pão vivo era a consciência que ele tinha de que ele tinha sido enviado por Deus. Irmãos, a gente sabe muitas vezes o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que Deus nos chamou para fazer. O que mata o nosso chamado e o nosso ministério é que no meio daquilo que a gente ouviu a voz de Deus nos chamando para fazer, nós comemos muito pão morto. Não, eu decidi com Deus que eu ia fazer uma faculdade para abençoar o reino, para fazer missões. Aí entra na faculdade, irmão, 3 anos depois, você está falando assim: eu quero fazer aquele curso, que aquele dá dinheiro, eu vou comprar uma casa assim, que eu vou comprar um apartamento, que eu vou fazer isso, que eu vou aquilo. Não, eu fui para o seminário porque Deus me chamou. Aí está lá no seminário, irmão, é a primeira aula de teologia, o professor faz você descobrir tudo que o teu pastor nunca te contou. E sabe o que o teu pastor não te contou? Na hora lá você pensa que o teu pastor está escondendo o jogo, mas o teu pastor não te contou porque ele está olhando para o pão vivo. Mas no seminário tem um monte de pão morto que você pode comer e se deliciar na teologia. E aí quando você menos percebe, você está mais confiante no teu conhecimento do que na tua vida de oração. Comendo pão morto e achando ainda que está abalando.
Vou montar um seminário lá na igreja, que meu pastor não ensina a Bíblia direito. Aí monta classe de Novo Testamento, Velho Testamento, discussões filosóficas. Irmão, problema nenhum com o conteúdo. O problema é você esquecer porque é que Deus te mandou para aquele seminário. Amém. Vou te dar uma família linda, hein? Deus, obrigado pela minha família linda. Vou te dar um apartamento, hein? Deus, obrigado pelo meu apartamento. Eu falei para o Senhor que eu ia comprar esse apartamento. A gente ia fazer muita célula aqui. Célula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você abre o apartamento, pá. Né? Só não abre para célula. Deus, me manda para a África, Deus. Lá para o São Tomé e Príncipe. Aí você pega o encarte, África do Sul. Tá bonita, tem praia, tem copa, tem um monte de coisa. Acho que eu vou para a África do Sul, a qualidade de vida é boa. Mas não era para... não, mas tudo é África. Tá entendendo? Irmão, não sei qual pão morto que está na tua frente, desviando você de viver. Por que Jesus manda comer a carne e o sangue dele? Porque ele é antropofágico, irmão? Não. É que eu falo assim, só tem um jeito de você entender o ministério do pão vivo. Calma aí, rapaz. Só tem um jeito de você entender o ministério do pão vivo. O ministério do pão vivo é morrer para esse mundo. Porque o pão vivo, quando ele morre para esse mundo, ele ressuscita. E Jesus vira para ele e fala assim: eu ressuscitarei vocês. Eu ressuscitarei vocês. Eu ressuscitarei vocês. Irmão, ou o evangelho é radical ou ele não é evangelho. Ou um monte de gente vai embora quando ouve a pregação do evangelho do jeito de Jesus, ou está tentando pregar pão morto para agradar alguém. Jesus podia virar assim: vou falar para vocês, hein? Eu sou o pão vivo, mas toma um pãozinho morto aqui, vou multiplicar de novo aí para você comer. Eu sou o pão vivo, mas vou tentar dar um pãozinho morto aqui para ver se você fica feliz aqui na igreja. Está entendendo? Irmão, não quero expulsar ninguém da igreja, não. Eu só quero identificar nesse lugar quem foi que Deus enviou mesmo. E se você não se sentir enviado por Deus, hoje é um dia de você ouvir, porque ele fala assim: aquele que ouve as palavras do Pai e obedece, esses foram enviados. E aprende, ele fala, e aprende. Aquele que aprende as palavras do meu Pai, esse foi enviado pelo meu Pai. Irmão, por que eu comecei falando tanto das verdades bíblicas? Porque nós vamos morrer. A verdade é essa, irmão. Todo mundo aqui vai morrer. Em nome de Jesus. Uma hora, não amanhã, né, gente? Não estou praguejando, não. Todo mundo que vai morrer. É verdade. Todo mundo que estava ainda aí morreu. Só doisinhos que escaparam. Um na carroça e o outro sumiu andando na rua. Enoque e Elias. Seu nome é com E? Se não for com E, você vai ser trasladado. Mas todo mundo além desses dois morre, irmão. E eu tenho tanta tranquilidade de falar que todo mundo vai morrer, porque eu sei que não é praga. Porque o mais importante não é quando a gente morre. O mais importante é ter a certeza que nós vamos ser ressuscitados. O mais importante não é quando o pão da tua casa acaba. É quando a presença de Deus vai embora. O mais preocupante não é se você tem problema no casamento. É se você não se ajoelha diante do Senhor para curar o seu casamento. E o bom de Jesus é que a gente pode comer a carne dele. Sabe o que é comer a carne dele? É trazer as verdades dele, é trazê-lo tão poderoso, é crer. Eu vou falar na real, comer a carne de Jesus é crer. E quando você crê, você traz as verdades de Jesus para dentro da sua casa.
para dentro da sua vida, até que você possa dizer: não mais eu vivo, mas o pão vivo vive em mim, que eu comi ele, está dentro de mim. Queria orar com você. Feche seus olhos, vai. Não sei quem aqui está aqui hoje, de repente pela primeira vez. Hoje está aqui há muito tempo, mas tem fome da presença de Deus, sabe? Sente que o teu coração, ele precisa crer em Deus, precisa crer em Jesus, precisa receber o reino eterno, precisa receber o pão vivo. Sabe, eu não sei se você é daquelas pessoas que tem muita fome, toda hora está querendo comer alguma coisa, toda hora quer comer, toda hora está correndo atrás, sabe, está preocupado demais, está tentando resolver os problemas do seu jeito. Não pode ver um pãozinho dando sopa que você já vai atrás, você pega barco, você desespera. Jesus fala que aquele que comer dele uma vez não terá mais fome. Sabe, depois que você experimentar a presença de Deus sobre a sua vida uma vez, você pode até se desviar, mas você vai saber exatamente o que é que te preenche. E se você quer receber Jesus na sua vida hoje, o pão vivo que desceu do céu, aquele que tem as palavras de vida eterna, que é como ele conclui o texto, Pedro diz: Jesus, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, só tu és o pão vivo. Se você deseja entregar sua vida a Jesus hoje, feche seus olhos aí e diga assim a Jesus: Jesus, eu creio no Senhor, eu creio que você é o pão vivo que desceu dos céus.